Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma conversa fantástica, hoje abordando um tema muito interessante. Sempre levando até você temas ligados ao esoterismo, ao ocultismo, à paraciência e também a terapias integrativas de saúde. E falando em terapias integrativas de saúde, essas terapias holísticas que vêm chegando cada vez mais fortemente ao Ocidente, nós há muito desejávamos trazer alguém que falasse da medicina ayurvédica, né? É tida como a mais antiga medicina do mundo, que enxerga o ser humano de uma forma integral, holística. E para isso nós convidamos aqui a Fabiana Mandrick, que é praticante de medicina ayurvédica, tem aí grandes pesquisas na área, mas também estudante de fitoterapia. E ela se propôs a nos esclarecer um pouquinho como é que é essa medicina, que também se confunde com uma filosofia de vida, com espiritualidade. Vai ser bem interessante. Tudo bem com você, Fabiana? Namastê. Namastê. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui falando da Ayurveda. Prazer é nosso. Então, o Ayurveda é uma ciência milenar. Os registros históricos que temos hoje remetem 7.000 anos atrás. Nossa, tudo isso, Fabiana? Tudo isso. Puxa, então realmente é algo que vem quase que junto com a história moderna da humanidade, vamos dizer assim. Exatamente. E um pouco antes, né? Porque assim, os registros que estão escritos datam dessa época. Porque antes a transmissão era oral. Então, isso começou há muito tempo atrás. E ela nasceu na região da Índia mesmo? Nasceu na região da Índia. E segundo a mitologia hindu, foram os rishis que receberam essa orientação diretamente de Brahma, que seria Deus. Os rishis seriam os grandes sábios da Índia? Os grandes sábios, exatamente. Então quase que podemos dizer que foi uma filosofia que foi inspirada também. Foi uma inspiração, exatamente. E no que consiste? Vamos começar com o termo Ayurveda. O que significa Ayurveda? Então, Ayurveda é um termo em sânscrito. Ayur significa vida e Veda é conhecimento. Então, Perfeito. Traduzindo ao pé da letra, seria o conhecimento da vida. Puxa, então é bem mais amplo do que uma medicina. Falar em medicina seria reduzir demais. Perfeitamente. Foi exatamente essa pesquisa que eu fiz. Até porque, assim, na etimologia moderna sobre o significado de medicina, ela fica muito reduzida. Se a gente pegasse lá no começo, medicina, que vem do latim, é ars medicina, que é arte da cura. Então, ela fica mais ampla. E o Ayurveda engloba a filosofia espiritual, a filosofia de corpo e a filosofia de mente. Então, são 3 níveis no ser humano que são avaliados. E ela também considera os seres que são inanimados, não só os animados. Vamos falar um pouquinho, então, das características do Ayurveda, né? O que podemos traçar, assim, como balizas principais dessa filosofia tão bonita? Então, o Ayurveda é um estilo de vida, para início de conversa. E ela se baseia em darshanas. Então, o Ayurveda usa muito sânscrito, não só o Ayurveda, mas como todos os conhecimentos que vêm da Índia. Se baseiam muito no sânscrito, que, por incrível que pareça, não é uma língua morta, a gente usa muito. Ah, não é uma língua morta. Não, ela continua muito viva. Não diga, olha isso. E diferente da língua portuguesa, que está sempre criando novos jargões, novas palavras, não. Ele continua imutável desde a época que foi também recebido pelos rishis. Interessante. Então talvez seja mais antiga a língua viva. Certamente. Que interessante. Mas, assim, as características dessa... Assim, como é que o Ayurveda ele enxerga saúde e doença, por exemplo? Ok. Então, para te explicar isso, eu vou voltar um pouquinho na filosofia. Então, como eu estava falando, o Ayurveda se baseia num darshana. Darshanas são visões. São visões filosóficas e todas têm o mesmo objetivo, que é o autoconhecimento. Então, existem 6. O Ayurveda se baseia em Sankhya, que é a filosofia que explica como o mundo foi criado. Então, ele vem de Purusha. Purusha, ele não tem forma, ele é. Purusha é. Ele é imutável, onipresente, onisciente. Então, assim, aproximando da religião católica, é como se fosse Deus. Abarca tudo, né? Abarca tudo. Mas, em compensação, ele só existe. Sem Prakriti, que é o complemento de Purusha, a gente não tem matéria. Então, Prakriti é a energia que faz com que Purusha se manifeste. Entendo. E a gente tem Purusha em tudo, em seres animados e em seres inanimados. Perfeito. Depois que existiu Prakriti, que veio de Purusha, a gente consegue ter os Panchamahabhutas, que são os 5 grandes elementos.
5 grandes elementos. E quais seriam eles? Em sânscrito são Akasha, Vayu, Agni, Jala e Prithvi. Aí trazendo para o português, Akasha seria o espaço vazio, Vayu seria o vento, Agni seria o fogo, Jala é água e Prithvi é terra. Então, esses 5 grandes elementos compõem os seres animados e inanimados. Ah, tá. E aí, baseado nisso, a gente consegue compor a visão que a Ayurveda dá para tudo o que acontece na vida. Para os ciclos do dia, para os formatos das pessoas, para o formato das plantas, e que são os conhecidos doshas. Ah, sim. Então, quando a gente combina Akasha com Vayu, a gente tem Vata. Quando a gente combina Agni com Jala, a gente tem Pitta. E quando a gente combina Jala com Prithvi, a gente tem Kapha. São as 3 grandes características, né, que podem ser... Isso, é o que é mais conhecido, do Ayurveda aqui pra gente no Ocidente. Então, e através de Vata, Pitta e Kapha, a gente consegue fazer uma análise de qualquer coisa que a gente se proponha. Do alimento, do ciclo do dia e da noite, de como a gente é, qual é a predominância desses elementos no nosso corpo. Então, com essa visão, a gente consegue ter um entendimento bem amplo e bem interessante sobre como a Ayurveda percebe o ser humano e a vida. E no caso de saúde e doença, nós levaríamos assim, poderíamos concluir que ou é o equilíbrio ou o desequilíbrio desses elementos? Exatamente. Ah, Exatamente. Que interessante. E como é que é feito, por exemplo, uma consulta com um terapeuta ayurvédico? Ele tem instrumentos para analisar? Como é que ele analisa? Ele faz uma anamnese? Ele quer saber como é que é a vida, a alimentação da pessoa? Exato. Então, a anamnese começa a partir do momento que a gente recebe a ligação ou a mensagem querendo o agendamento. Não diga. Que a gente consegue perceber qual é a predominância do elemento, da energia, de Vata, Pitta ou Kapha, que estão predominantes na pessoa. Então, e quando ela entra na sala de espera, a gente também consegue avaliar e ter uma ideia do que está acontecendo com ela. A partir do momento que ela adentra no consultório, o jeito que ela senta, o jeito que ela fala. E aí a gente faz uma entrevista para entender qual que é o funcionamento dela. O que ela gosta de comer, quais são as principais reclamações que ela tem. A gente avalia o estado mental dela, o estado espiritual. Então a gente avalia... São muitos itens, muitos itens. E baseado nessas avaliações físicas de observação, a gente passa por uma outra etapa que se relaciona ao toque físico. Então, Existe isso. Sim, a gente toma o pulso da pessoa, aí a gente avalia a língua, avalia os olhos, avalia a textura e temperatura da pele, textura e temperatura do corpo, de um modo geral, o cabelo, formato do olho. Puxa, mas então é uma coisa bem completa e muito rica, né? É um diagnóstico muito rico, né? Muito rico, muito rico. E a partir do momento que você detecta um determinado problema, quais que são os recursos terapêuticos para sanar aquilo? Vocês têm medicamentos? Ou é através de mudança de alimentação? Ou é através de práticas? Qual que seria daí os remédios, digamos assim? Tudo isso. Tudo isso? Tudo isso. Tudo é remédio no Ayurveda, né? Então não existe nada que não possa ser considerado um medicamento. A gente vai propor assim, existem 2 linhas de tratamento, que é para a parte do corpo, tem para a parte da mente também. Então, para a parte do corpo a gente tem o que é chamado de Shodhana e Langana. Shodhana, em geral, aqui no Brasil não é aplicado, porque não é permitido, que são as terapias de Panchakarma. Pancha, do sânscrito 5, Karma, ações. Então, são 5 ações que podem ser feitas na pessoa de acordo com o que a gente precisa melhorar. E nisso a gente tem vômitos terapêuticos, diarreias terapêuticas, tem sangrias terapêuticas. Inclusive lá na Índia se usam sanguessugas para fazer as sim, já ouvi falar disso. E isso é muito usado lá. Só que assim, muito sério. E com resultados muito interessantes, né? Já li a respeito. Muito interessantes, muito efetivos. Mas assim, tudo depende da pessoa também, né? Claro. Então, o empenho da pessoa em se manter equilibrada é essencial para que o tratamento continue com sucesso que perdure. Além disso, você falou que pode haver aí recomendações em alteração de alimentação. Sim. Então, assim,
Considerando que a gente é feito de Panchamahabhuta, que são os 5 grandes elementos, o nosso alimento também é feito de Panchamahabhuta. Sim. Então, a gente vai ver o que está faltando ou o que está sobrando no paciente para poder sugerir que ele faça essa alteração. Então, a base do Ayurveda, a base de uma boa saúde, se relaciona à sua capacidade digestiva. Então, se você tem capacidade para digerir corretamente aquilo que você está comendo, o que você está ingerindo vai se transformar em você, vai se transformar nos teus tecidos. A forma como se come também é importante. Por exemplo, a pessoa que come rápido demais, a pessoa que não mastiga, simplesmente engole, né? Simplesmente ingere a coisa em bocados. Sim. Né? Tem a ver a questão da salivação? Tudo a ver. Até porque, assim, quando a gente está... Uma recomendação do Ayurveda é que quando a gente for comer, a gente esteja totalmente concentrado na comida. Porque é uma oferenda para Deus. Então, você precisa estar focado na comida e pensando a respeito do benefício que aquele alimento está trazendo para você. Interessante. Medicamentos exclusivos do Ayurveda existem? Sim. Tem o Anupailan, que é um óleo medicado que a gente usa no nariz. No nariz. E não existe substituto para ele. Interessante. Mas aqui no Brasil estão disponíveis, por exemplo, se a pessoa precisa fazer uso, né, dessas recomendações, ela acha? Algumas pessoas que trabalham com Ayurveda importam, mas tem uma máxima nos clássicos que diz o seguinte, que a região onde a pessoa mora tem tudo que ela precisa para ser saudável. Então, em teoria, a gente não precisaria usar o Anupailan da Índia aqui no Brasil. A gente poderia fazer algo com o que a gente tem aqui, com as ervas que nós temos disponíveis aqui para as nossas necessidades. Isso parece já vem sendo feito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que está a inserção do Ayurveda no Brasil. Nós sabemos que algumas terapias complementares de saúde, como homeopatia, acupuntura, etc., acabaram sendo reconhecidas, mas também restringidas, né, a médicos. Como é que está a questão do Ayurveda no Brasil? Nós temos muitos terapeutas ayurvédicos, se eu quiser me tratar com Ayurveda, está reconhecida, não está reconhecida? Como é que está isso? O reconhecimento está em andamento. Ela foi esse ano, ela foi inclusa naquela lista das terapias alternativas do Ministério da Saúde. Então, quem trabalha com Ayurveda, quem é um praticante de Ayurveda, ele tem um reconhecimento do governo federal, mas ainda não existe uma legislação específica para ele. O que é importante e é interessante também, porque o Ayurveda ele é muito mais do que um sistema de medicina. Ele é um sistema filosófico, então é um estilo de vida. Então ele não tem que ficar só restrito aos médicos. Porque, por exemplo, eu estudo Ayurveda desde 2012. E eu fui estudar Ayurveda porque eu recebi um tratamento. Eu tinha tido uma lesão nos adutores da coxa, da parte interna da coxa, nos 3 níveis de adutores. E já tinha feito umas 100 sessões de fisioterapia, mais 75 sessões de acupuntura e não tinha tido resultado. Aí me falaram, você já ouviu falar do Ayurveda? Eu falei, não, medicina indiana. Eu falei, nossa, vamos lá ver. Em 3 sessões, Em 3 sessões? 3 sessões eu obtive o resultado que eu esperava. Então eu sarei. Que fantástico. Puxando dessa sua declaração, que espectro de doenças são passíveis de serem tratadas pelo Ayurveda? Todas conhecidas ou apenas algumas? Todas. Inclusive as psíquicas? Principalmente. A pessoa chega lá com depressão, por exemplo, síndrome do pânico. Sim. Existem muitos tratamentos que trazem muito benefício para as pessoas, porque tem um shloka que assim, então a gente estuda os clássicos, né? Então, existem 3 livros clássicos que a gente se baseia e um dos shlokas de um livro chamado Bhagavata, que é o Ashtanga Hridaya, que ele diz assim, eu vou cantar o shloka, tá? Por favor. Então é assim, Raga Dirogan Satatanu Shaktam Ashesha Kaya Prashatana Sheshan Autsukya Mohan Ratidan Jaganan Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Em geral, quem estuda Ayurveda, ele decora os shlokas do livro em sânscrito. Isso que eu acabei de recitar se refere ao primeiro capítulo e ao primeiro shloka do Ashtanga Hridaya, que é uma saudação para o Purva Vaidyaya. O Purva Vaidyaya é o verdadeiro
physician, o verdadeiro não é médico, porque assim, quem se forma em Ayurveda não é médico, é Vaidya. Vaidya. E aí assim, aí começa o grande erro da medicina indiana, porque tem alguns termos em sânscrito que não tem uma tradução não tem adequada em equivalência. português. E algumas palavras têm até 19 significados. Puxa vida. Então tudo depende do contexto. Então quem se forma em Ayurveda pelo curso regular da Índia, ele se forma Vaidya. Só que aí, para fazer uma referência ocidental, a gente fala médico, né? Que não seria. Sim. Aí, nessa saudação, ele está falando que as principais doenças... Agora eu vou ter que ler, tá? As principais doenças se resumem a Kama, que é luxúria, Krodha, que é raiva, Lobha, que é ganância, Mada, que é arrogância, Matsarga, que é ciúmes, Baya, que é medo. E essas doenças geram Autsukya, que é a ansiedade, Moha, que é desilusão, e Aarati, que é falta de luz, que é escuridão, que é ignorância. Então, e todas essas doenças, elas se associam também a Vata Pitta Kapha. Então, através dessa análise, através da anamnese, através da correta percepção pelo Vaidya, ele vai ser tão certeiro, tão perfeito na indicação do tratamento, que ele é o único ser capaz de dissipar todas essas doenças do mundo. Que coisa fantástica. E por aí a gente vê que ela vai bem mesmo no núcleo das doenças, conforme agora aceitos finalmente, depois de milênios pela medicina ocidental, que são a esfera psíquica, né, ou psicológica, né? Então são realmente as emoções, às vezes, né, disruptivas, que podem causar doenças físicas. Exatamente. Então não adianta curar o físico sem você ir lá na causa, né, porque você só vai estar assustando o sintoma e não a causa. Seria por aí? Exato. Então é por isso que a Ayurveda considera corpo, mente e espírito, né? Então a gente não faz um tratamento dissociado disso, não tem como. A questão da espiritualidade para o Ayurveda, porque parece que são indissociáveis, né? Agora a pessoa pode perguntar, tá, mas eu vou ter que me converter ao hinduísmo para me tratar pelo Ayurveda, ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Não tem nada a ver. O que é importante é você crer num ser maior, numa inteligência superior. Então a fé é muito importante. Até porque, assim, dentro dos darshanas, como eu comecei falando, a gente tem alguns tipos de análise que são relacionadas à forma de crença em seres maiores. Então, uma das linhas se refere à crença, que é o hinduísmo, a crença numa consciência superior, e também em karma, e também no ciclo de samsara, que é o ciclo de renascimento, né? Uma das muitas vidas que a gente tem. Aí existe outra linha que não acredita em nada, é como se fosse o ateísmo, né? E a outra que acredita numa força superior, mas não acredita em reencarnação. Entendo. Então, para o Ayurveda, para a filosofia hinduísta, a filosofia indiana, as doenças, além de serem relacionadas a essa nossa existência, elas também têm uma carga de existências anteriores. Então, a gente tem doenças isso é considerado agora, também. Sim, doenças que são de agora e doenças que a gente traz de outras existências. Muito antigamente, os Vaidyas costumavam fazer a análise astrológica de Jyotish de cada paciente. Que interessante. Então até a astrologia pode entrar no diagnóstico. Entra. E, por exemplo, alguns remédios que são considerados são umas pedras preciosas. São metais, são práticas. Então, tudo é um ritual, na verdade. Tudo tem um porquê dentro do Ayurveda. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma prática de ir, às vezes, no candomblé, fazer uma oferenda para Iemanjá. Eles têm muito essa prática, oferecer comida para santos, fazer homas, que são rituais do fogo para eliminação de obstáculos, para queimar karmas. Que bacana. E o que eu ia te perguntar mais? Essa questão do Ayurveda, né? Nós temos... quais seriam os pontos de contato? Porque eu percebi algumas semelhanças aí entre esses conceitos e outras terapias como a acupuntura e a homeopatia também. Existe algum ponto de contato, por exemplo? Então, diz a lenda que quando a Índia, lá o norte da Índia, sofreu uma invasão paquistanesa há muito tempo atrás, muitos Vaidyas e muitas outras pessoas acabaram cruzando os Himalaias e foram se refugiar na China. E aí foi criado o primeiro mosteiro Shaolin por um mestre indiano. Daí lá se ensinou um pouco de Ayurveda. Lá se criou o Kung Fu, baseado no Kalaripayatta, que é uma arte marcial da Índia.
E depois disso, quando eles voltaram, quando os indianos voltaram para a Índia, as referências que tinham da medicina indiana se perderam. E aí os chineses, com aquilo que sobrou, se viraram e criaram a medicina tradicional chinesa. Mas não sei se de fato foi isso que aconteceu. Isso é o que algumas pessoas contam. Mas na Índia esse conhecimento ficou preservado. Sim, sim. Hoje o que nós temos é a Ayurveda, pode-se dizer que é mais ou menos o que se ensinava. Sim, sim. É baseado nos livros que não se perderam. Não se perderam. Os médicos, assim, como é a formação no Ayurveda na Índia, como é que é? Ele tem que, ela passa, quantos anos leva? Então, hoje a formação inicial é de 5 anos e meio. Isso na Índia? Na Índia. Não é mais em formato Gurukula, que o formato Gurukula é quando os alunos moravam com os mestres. Olha só. Por 7 anos e meio. Que bacana. E aí agora é como se fosse uma faculdade tradicional por 5 anos e meio. Aí eles fazem mais 1 ano de residência, como se fosse residência, e aí fazem mais 3 anos de especialização. E aqui no Brasil, qualquer pessoa pode se formar em terapia ayurvédica? Quais são os requisitos? Para quem que ela tem que se dirigir? Para onde ela vai? E quanto tempo leva? Então, aqui no Brasil a gente tem algumas escolas que fornecem esse treinamento. Aqui em Curitiba tem a Casa João de Barro, junto com a ABRA, que é a Associação Brasileira de Ayurveda, que faz um curso pequeno, de 1 ano, que assim, é ideal para o autoconhecimento, para você se auto-aplicar, se auto-perceber dentro da filosofia e do estilo de vida da Ayurveda. Tem em São Paulo, na Aradeva Shala, que tem pós-graduação, Lato Sensu, que são 2 anos, que é um curso mais completo, então ele dá mais embasamento para você se formar um terapeuta. Mas eu acho que antes de tudo, antes de você querer se formar um terapeuta, você precisa passar pelo tratamento. Porque não é uma escolha, é uma inclinação. Você colocou tudo, né? Porque, infelizmente, na medicina que se ocidentalizou, né, ou ocidental, aquela que vem... Até é curioso, Fabiana, porque eu também às vezes ministro alguns cursos, né? E um pouquinho que a gente sabe dessa área de terapia, a gente vê que também o Hipócrates, apesar de grego, ele captou muita coisa do Oriente. Sim. Então ele já falava, né, que o teu alimento seja o teu medicamento, que o paciente fosse individualizado, que se considerasse o vitalismo, né, quer dizer, a energia de vida antes de se manifestar no corpo e tudo isso. E depois a medicina galênica, né, que é a que nós praticamos hoje no Ocidente, ela se materializou demais, olhando apenas o sintoma, compartimentalizando. E o Ayurveda ele vem resgatar, ou na verdade seja a essência da medicina, entre aspas, não é uma medicina, mas numa visão de vida integral, vamos dizer assim. De saúde. De saúde. Para quem quiser te contactar, assim, você atende pessoas, tanto na área terapêutica como para cursos, etc? Sim, sim. Eu atendo em 2 lugares aqui em Curitiba, na Casa João de Barro e na Casa Ananda Shakti. E os cursos também são promovidos nesses 2 lugares. No caso do atendimento clínico, quanto tempo leva? A anamnese leva de 1h30 a 2 horas. E aí, depois disso, o paciente sai com uma tarefa de casa para eu poder entender como é que é a relação dele com o alimento. Porque o alimento tem uma relação muito profunda conosco, que a gente se lembra da nossa mãe. Então, eu procuro não ser muito radical, porque quando a gente é muito radical, o paciente não volta. Então, eu entendo como é que ele funciona com relação ao alimento e baseado na anamnese. E nesse relatório que ele me entrega, eu crio o projeto de tratamento para ele. E aí, com o projeto de tratamento, a gente tem o uso de alimentação, a orientação com relação a essa alimentação, algumas orientações espirituais quando necessárias, alguns fitoterápicos e algumas terapias corporais, mas quando necessário. Eu esqueci de te perguntar, a massagem tem algum papel? No... Sim, até porque assim, não é uma massagem, esse é outro conceito que veio equivocado pra gente. Como a gente lê no Ocidente, né? Porque assim, tudo que a gente põe na pele precisa ser comestível, então a gente não usa nada na pele que não seja comestível. A gente não come uma colher de creme Nivea no café da manhã. É verdade, claro. Então, a gente só usa óleos naturais, indicados, que podem ser ingeridos. Eu já ouvi falar, por exemplo, da massagem ayurvédica. Tem a ver ou é apenas uma apropriação? Tem a ver porque fica mais fácil da gente explicar como funciona. Porque, na verdade, embora pareça uma massagem, é uma nutrição dos tecidos que a gente está fazendo. Olha, que interessante. Gostei dessa definição. Nutrição dos tecidos.
Para a gente encerrar, Fabiana, a gente está se aproximando do final. Assim, no teu tempo de clínica, você gostaria de pensar algum caso que você pudesse, sem citar o nome, naturalmente, que foi muito interessante de tratamento, de cura, uma pessoa que chegou com um problema específico e pelo Ayurveda você conseguiu... Então, não tem um caso específico, mas são muitos, porque o paciente desabrocha com a gente, é muito lindo. Você vê assim, de uma semana para outra, você vê a vitalidade acontecendo dentro deles. E além da vitalidade, a autoconfiança, a percepção de si, a importância de si no controle da sua vida. Então, todos trazem isso, não é só um. Mas um que me chamou bastante atenção era assim, uma paciente que a gente teve, que ela tinha muitos problemas femininos relacionados à gravidez, ovário policístico, nunca tinha tido uma menstruação normal desde os 11 anos de idade, teve o primeiro bebê por conta de fertilização in vitro, muito medicamento alopático, e ela engravidou depois de um ciclo de tratamento. Que coisa fantástica, que bênção, né, para você como terapeuta e para ela, né? Sim. Então, o tratamento é só presencial, né? Sim. Então não tem como dar uma orientação por Skype, nada, né? Você precisa estar com a pessoa... É o melhor. Assim, alguma orientação relacionada à alimentação, alguma dúvida, até pode acontecer, tanto por Skype quanto pelo próprio WhatsApp, né? Mas a eficiência, a eficácia do tratamento mesmo se dá quando a gente consegue juntar tudo que a pessoa precisa. Perfeito, Fabiana. Olha que bênção, que riqueza que você veio trazer aqui para o programa Realidade Fantástica. Tem tudo a ver com a nossa proposta, que é a questão da espiritualidade, né? Eu vi que em todo momento eu estava querendo puxar para o lado material, que é a concepção que a gente tem, não de doença, e você falando, não, mas é a vida da pessoa que é harmonizada, né? Então realmente é uma filosofia de vida. Para você que tem esse interesse não só em se curar fisicamente, mas se curar em todos os níveis, né? Ter um estilo de vida melhor, conheça a Ayurveda, conheça a Fabiana, estou colocando teus dados aí para que as pessoas entrem em contato, né? Porque realmente vale a pena, é algo, um dos tesouros, né? Das heranças que nós temos aí na humanidade que devem ser preservados e divulgados. As câmeras são suas para você falar o que você quiser aí para aquela pessoa que está te ouvindo, te assistindo e se interessou pelo Ayurveda. Venham conhecer o tratamento, porque não tem arrependimento. A vida muda, você muda e a tua relação com o universo fica muito mais rica. Perfeito. Gratidão, Fabiana. Namastê. Muito obrigado por ter vindo colaborar com a gente. E a vocês todos que nos acompanham, olha, você já sabe, nós estamos numa campanha aqui para 10 mil inscritos no nosso canal e estamos chegando perto. Estamos com 7.600 e alguma coisa. Para você se inscrever no canal é fácil. Você coloca o seu e-mail aí no inscreva-se. Você já estará automaticamente inscrito, será informado de todas as novidades do nosso canal e estará compondo essa grande família fantástica que nós sabemos que são buscadores de luz, buscadores da verdade, sem dogmas, todos irmanados nessa grande dança cósmica. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.